Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Saúde e Bem-Estar. Eu sou o Alex e hoje nós vamos conhecer os 5 alimentos que você jamais pode consumir se for diabético. Vemos que a diabetes hoje em dia é uma doença que, bem tratada, tem controle e as pessoas conseguem ter uma boa qualidade de vida, mas a prevenção ainda é o melhor remédio. Vejamos agora os 5 piores alimentos para quem tem diabetes. Número 1. Doces em geral, como bombom, chocolate, pudim, bolo ou mousse. Contém uma grande quantidade de açúcar, sendo uma boa fonte de energia rápida para a maioria das pessoas. Mas no caso de diabetes, essa energia não chega nas células e fica acumulada no sangue, podendo surgir complicações graves. Optar por frutas com casca e bagaço, como sobremesa ou doces diet em pequena quantidade, no máximo 2 vezes por semana. Número 2. Carboidratos simples. Os carboidratos simples, como arroz, macarrão e batata, são convertidos em açúcar no sangue e por isso ocorre o mesmo que ao ingerir um doce. Optar sempre por arroz e macarrão integral, porque são benéficos e porque têm menos açúcar e consequentemente menor índice glicêmico. Número 3. Carnes processadas, como bacon, salame, salsicha, linguiça e mortadela, que são confeccionadas com carnes vermelhas e aditivos alimentares, que possuem substâncias químicas tóxicas ao organismo, favorecendo a instalação da diabetes. O nitrato de sódio e as nitrosaminas são as 2 principais substâncias presentes nestes alimentos que causam danos ao pâncreas, que com o passar do tempo deixa de trabalhar corretamente. O consumo habitual de carne processada, especialmente o presunto, leva ainda ao aumento da inflamação do corpo e ao aumento do estresse oxidativo, que são fatores que também predispõem à doença. Optar por uma fatia de queijo branco sem sal. Número 4. Frituras. Batatas fritas, salgadinhos, donuts, entre outros amidos fritos, são alimentos com alto índice glicêmico, várias calorias e baixo teor de nutrientes na forma de óleo. Além disso, assim como outros alimentos cozidos, os alimentos fritos contêm AGEs, que são compostos tóxicos, o que os configura como alguns dos piores alimentos para diabéticos. A diabetes acelera o risco de doenças cardiovasculares e, como a grande maioria dos diabéticos, mais de 80% morre de doenças cardiovasculares. Qualquer alimento que aumente o risco cardiovascular será especialmente problemático para os diabéticos. A ingestão de gordura trans é um fator de risco alimentar para as doenças cardíacas, mesmo que seja em pequena quantidade. Além dos seus efeitos cardiovasculares, as gorduras saturadas e trans reduzem a sensibilidade à insulina, levando a níveis elevados de glicose e insulina e um maior risco de contrair diabetes. Número 5. Bebidas alcoólicas. A cerveja e a caipirinha também são más escolhas, porque a cerveja desidrata e aumenta a concentração de açúcar no sangue, e a caipirinha, além de ser feito com um derivado da cana-de-açúcar, ainda leva mais açúcar, sendo totalmente desaconselhado em caso de diabetes. Optar por uma taça de vinho tinto eventualmente pode beneficiar o sistema cardiovascular. No diabético, o consumo destes alimentos pode ser grave, porque a glicose, que é a principal fonte de energia que as células precisam para trabalhar, não é absorvida e continua se acumulando no sangue, porque a insulina não é eficaz ou não está presente em quantidade suficiente, e é ela a responsável por metabolizar a glicose. Por que o diabético precisa se alimentar bem? Os diabéticos precisam evitar tudo que possa ser transformado em açúcar, pois não possuem insulina suficiente para colocar toda a glicose, o açúcar do sangue, dentro das células, e por isso é preciso ter tanto cuidado com o que comem, porque praticamente tudo pode virar açúcar, e este vai se acumular faltando energia para que as células possam trabalhar. Assim, para controlar a diabetes e garantir que toda a glicose chegue nas células, é preciso diminuir a quantidade de açúcar que chega no sangue e garantir que a insulina existente seja realmente eficiente em seu trabalho de colocar açúcar dentro das células.
Isso pode ser conseguido através da alimentação correta e uso de medicamentos como insulina em caso de diabetes tipo 1 ou metformina em caso de diabetes tipo 2, por exemplo. Mas não adianta se alimentar mal achando que os remédios serão suficientes. Este é um ajuste diário e a quantidade de insulina necessária para levar o açúcar que uma maçã levou ao sangue não é a mesma necessária para levar o açúcar que um brigadeiro proporcionou. Espero que tenham gostado das informações. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Abraços e até mais!